Então, boa noite a todos que já estão aqui com a gente e os que vão chegando. Sou Valdir Cimino, sejam todos bem-vindos e nós vamos para mais uma live dos fóruns Viva Humanização. Os fóruns são promovidos pela Associação Vive e Deixe Viver desde 2001, Ano Internacional do Voluntário. Desde a sua primeira edição, fomentamos 4 pilares permanentes deste movimento, que são a saúde, a cultura, a educação e o voluntariado. É muito importante a gente citar que os grandes parceiros dessa caminhada é a Associação Paulista de Medicina e a Escola de Enfermagem da USP. E também temos o apoio da Rádio Capital, que tem nos ajudado a promover os fóruns. Queria lembrar que essa é a 20ª edição, que acontece agora no dia 10 de abril. E nessa 20ª edição, a gente tem uma programação muito interessante. Então, as inscrições estão abertas no site www.vivahumanizacal.org.br. Quero lembrar também que nós estamos com o Viva On, né? Contação de histórias online. Então, por incrível que pareça, esses movimentos, esse movimento da contação de história online está abrindo espaço para a gente contar história não só na saúde, mas também na educação, para outros públicos, para quem quiser. Os nossos plantonistas, contadores de história estão à disposição das 10 às 12 e das 15 às 17, né, entrando pelo site da Viva ou pelo site do Bisbilioteca. Então, é de segunda a sábado. E também quero lembrar que a gente tem muita informação saudável, livro, literatura, jogo, contação de histórias, no bisbiliotecaviva.org.br, um portal virtual completo, repleto de materiais culturais, educativos para toda a família. Hoje, nós estamos fazendo essa sala fechada, então, perguntas podem vir pelo chat, mas nós recebemos algumas perguntas já do Brasil, né? Então a gente pode... Nesse bate-papo, a gente pode fazer uma coisa mais integrada. Então, eu tenho algumas perguntas aqui, e a gente depois, no decorrer da apresentação da nossa palestrante, da nossa convidada, a gente vai discutindo, né, os temas que estão ligados, de fato, ao Vivas, vivendo valores na saúde. Então, a Mara Gurjão, ela é odontóloga, de formação, especialista em saúde pública, professora de Raja Yoga e instrutora do programa Qualidade de Vida da Brahma Kumaris e membro da equipe de planejamento do programa Vivas, Vivendo Valores na Saúde. Eu até tenho muito orgulho porque o Vivas ele nasce um pouquinho depois do Vivendo Valores na Educação. É verdade. Então, é muito interessante porque esse movimento veio e a Mara vai contar para a gente, né? Quanta gente boa esse movimento, desde a sua implantação, tem movimentado a área da saúde e da educação. Mara, eu abro agora espaço para você, acho que você coloca aí o seu pensamento e depois a gente vai abrindo aqui para as perguntas. Pode ser assim? Sim, Valdir. Então, boa noite a todos e todas. Então, como o Valdir falou, né, o Vivas ele já tem uma história, né? Como o Valdir falou, ele começou logo depois do Vivendo Valores na Educação, que também é um programa vinculado à organização Brahma Kumaris, né, da qual eu sou voluntária há 29 anos. Essa organização é um organismo internacional, ela desenvolve um trabalho no mundo inteiro no que diz respeito ao resgate dos valores humanos, né, na perspectiva da construção de uma sociedade melhor, a partir da construção de indivíduos melhores. Né? Daí nós temos vários, né, além de trabalharmos com essa linha de yoga, né, ou seja, de meditação, que se chama Raja Yoga, nós também temos vários programas, né, ligados a nós. Um é o programa de qualidade de vida, né, onde a gente trabalha vários temas, alguns dos quais a gente terminou de abordar aqui, a questão do estresse, trabalhamos a autoestima, a questão dos pensamentos, da raiva, os conflitos, questão de liderança, né, valores humanos no trabalho.
Em relação à questão dos valores, a gente tem Vivendo Valores na Educação, né, que o Valdir está com a blusa aí do programa, né? Nós temos também o Vivendo Valores na Saúde, que inicialmente, quando ele começou, o nome dele era VAS, né? Como o Valdir Cimino falou, ele começou há muitos anos atrás, né? Quando eu fazia parte do programa, quem estava à frente era o Dario Lacerda, né? Que é um médico de São Paulo, cirurgião plástico, e a gente apresentou o programa aqui em Fortaleza, né? Que é a minha cidade onde eu nasci, apresentou dentro da Unimed, para a diretoria da Unimed, e também alguns médicos convidados, né, pela diretoria. E também houve um treinamento promovido pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, onde participaram, né, pessoas indicadas por eles para serem multiplicadores de toda a rede de referência e contra-referência do SUS, né? Sim, em Fortaleza, a gente teve a oportunidade, né, devido a eu ser da área de saúde, né, teve a oportunidade de servir a várias instituições de saúde, né, principalmente instituições públicas, né, porque é interessante, quando a gente faz parte de uma instituição pública, a gente atrai outras instituições públicas, né? Então, toda a grande rede Fortaleza, grande rede de hospitais, né, de referência, né, a gente fez várias atividades, né, com não só teve esse treinamento na Secretaria de Saúde, né, foi um treinamento de 5 dias, mas também em toda a rede hospitalar a gente teve a oportunidade, né, em postos de saúde, de fazer as atividades desse programa de qualidade de vida, né, ou sobre estresse, ou sobre autoestima, ou algum desses temas, né? Então, eu acho que no momento muito oportuno, né, a Brahma Kumaris resolveu retomar, né, esse programa, né, estava um pouco que parado, né, no momento que eu acho muito importante, de acordo com o que nós estamos vivendo, né, de acordo com o que, né, eu gostaria de dizer, todos os nossos irmãos, porque afinal de contas todos nós somos irmãos, né? Então a gente vê todos os nossos irmãos passando, né, pelo que eles estão passando, não só os doentes, mas como o Valdir mencionou, né, as pessoas que inevitavelmente elas têm que trabalhar, né, como médicos, seguranças públicas, né, e vários outros que têm que estar aí no mercado de trabalho e que correm seu risco, né? Então, eu acho que é um momento bem adequado para a retomada desse programa, né? Como eu estava informando, né, no final desse mês, no dia 26 de abril, nós vamos ter a abertura desse programa com um workshop às 19 horas, né? Vai ser abertura com o valor inicial, porque, né, ele começa, né, são 7 módulos, né? E o primeiro módulo é sobre valores, né? Valores, porque não dá para a gente abordar os outros valores dos módulos, né? Que no caso é paz, positividade, compaixão, cooperação, autovalorização e a espiritualidade na saúde, né? Então, não dá para a gente abordar os outros módulos sem as pessoas entenderem o conceito básico, que é esse conceito de valores, porque, dependendo do contexto, isso pode ser entendido de diversas formas, né? Então, esse primeiro módulo seria, assim, mais ou menos uma contextualização do próprio projeto, né? Eu acho que tem alguém aí com algo ligado. Bom, então, continuando, né? Então, poderiam desligar, por enquanto, os microfones, né? Porque aí evita ruídos, né? Bom, então, é isso, né? A apresentação do programa, e eu acho que é melhor a gente deixar para as perguntas, né? Eu dei mais ou menos uma brevidade, né? Coisa, só para completar, uma coisa incrível, né? Que o contexto, quando começou esse programa, né? Esse contexto era né? Porque eu me lembro, né, naquela época, o contexto não era o que a gente está vivendo, né? Mas já havia, né, foi logo depois do lançamento da campanha do governo do Humaniza SUS, né, que o VAS apareceu, né? Então, dentro de um contexto altamente propício, né, porque naquele momento já havia esse sentimento da necessidade de humanização do serviço de saúde. E havia essa ideia do cuidando do cuidador, né? Ou seja, você cuidar daquele que cuida dos outros, né? Que esse é um viés muito interessante que eu acho que tem que ser preservado, né? E que o Vivas, né, ele procura preservar. Hoje o contexto é outro, né? A gente está vivendo uma pandemia,
mas é interessante como também o contexto básico, em essência, é o mesmo, né? A necessidade de humanização, né? Não só dos atendimentos, mas principalmente desse profissional que, no momento, está muito sofrido, né? Está passando por situações, né, de muito estresse e situações que, às vezes, fogem completamente da governabilidade deles, né? Que deve ser uma coisa assim, bastante frustrante, né? Você querer resolver uma coisa e você não ter condições, né? Por falta de insumos, né? Por vários outros motivos, né? Então, eu acho que vou deixar agora para as perguntas, que eu acho que ficaria bem mais interessante, tá bom? Claudia, é com você. Regina, podemos começar com o Rio de Janeiro? Você tinha uma pergunta? Eu tenho ela aqui, se você tiver, porque fica mais legal a gente fazer como você faz. Eu vou pegá-la aqui, Valdir. Posso ler para você. Então, eu prefiro que você leia. Então, que resultados já foram obtidos no setor da saúde pública com a aplicação da visão holística do ser, tendo em vista o pouco tempo que esta visão foi aceita dentro do Sistema Único de Saúde? E eu até complemento com a da Regina, porque você falou exatamente uma coisa correta. De 2001 a 2003, nós tínhamos um programa de humanização, que foi sancionado pelo Serra. Aí entra a gestão nova e, de uma certa forma, tão propício era que vira uma política pública. E é exatamente nesse ponto que a Mara tocou, que aí ela complementa, porque a política nasce para o paciente, todo mundo, tudo para o paciente, né? Você pegava as ações humanizadoras nos hospitais, tudo para o paciente e nada para o profissional da saúde. Então, o Vivas ele entra exatamente dentro dessa lacuna, tá? Mara, gostaria que você respondesse. Bom, essa pergunta eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Porque é interessante, apesar, né, o Valdir ele colocou uma coisa muito importante dentro de qualquer setor da sociedade. Infelizmente, na sociedade que a gente vive, né, alguns grandes projetos interessantes, né, eles muitas vezes são implementados porque alguém está na frente, alguém acredita naquilo. Né? Às vezes as coisas não têm continuidade porque, né, por exemplo, no caso aí do programa de humanização, foi uma sorte muito grande de ter tido e depois a pessoa que entrou ter adotado isso como política pública, né? Mas nem sempre acontece isso. E isso é minha experiência pessoal, né? Porque quando isso foi em 94. Em 94, eu era anteriormente funcionária pública estadual, passei no concurso público federal e fui chamada, né? Eu passei para um órgão chamado FUNASA, que era a antiga Fundação SESC, né? E eu fui chamada para assumir meu cargo como dentista no interior do estado do Ceará, numa cidade chamada Camusim, fica quase na fronteira com Parnaíba. Uma cidade linda, mas que, graças a Deus, o turismo ainda não descobriu. Né? Então, eu tive uma experiência que eu acho que foi uma das melhores experiências que eu já tive, né? A Fundação SESP, ela sempre foi conhecida, ela era um órgão histórico, né, da saúde pública, que era conhecida muitas vezes porque ela tinha uma atitude de vanguarda, né, diante da saúde. E eu acredito que essa atitude de vanguarda se devia a vários profissionais dela, e no caso, eu peguei uma chefe desse jeito. Né? A minha chefe do posto de saúde, ela era uma pessoa assim que tinha uma visão muito à frente do tempo dela, né? Principalmente levando-se em consideração, né, de assim o background dela que era médica, né? E então quando eu fui para Camusim, ela soube que a gente trabalhava, fazia esse trabalho voluntário da Brahma Kumaris, né? Que estava funcionando atividades da Brahma Kumaris na minha residência. E ela perguntou, então, se a gente não gostaria de fazer parte de uma equipe multidisciplinar, né, que ela tinha, o posto tinha muitos pacientes hipertensos e diabéticos, e ela gostaria de fazer uma experiência. Né? E a proposta da experiência dela era, as médicas atenderiam os pacientes com hipertensão e diabetes e monitoraria todo o quadro deles com exames.
a enfermeira, ela daria palestras, né? As enfermeiras dariam palestras sobre hipertensão, sobre diabetes, para o próprio doente se apoderar um pouco da doença dele. Ou seja, eu acho isso uma coisa incrível dentro do processo de humanização, que é você trazer o doente como seu parceiro, né? Que é isso que ela tinha a ideia, né? Dessa parceria, porque o médico ele não vai conseguir curar o doente se o doente não entende a doença dele. Principalmente aquele público que eles atendiam, que eram pessoas do povo, a maior parte analfabetos, que não tinham muito conhecimento. Então, ela resolveu fazer esse desafio. Ela disse, Mara, eu queria que você fizesse o seguinte, eu quero que você dê um curso de estresse para eles. Eu soube que a Brahma Kumaris tem um curso de estresse. Então, você vai dar um curso de estresse para eles. E depois do curso de estresse, eu quero que toda semana, um dia por semana, a gente vai escolher o dia, eles vêm para cá, você vai para uma sala com eles e você vai conduzir meditação para eles. Gente, isso foi em 1994. Né? Então, assim, se a gente for ver, é porque, infelizmente, esses relatos, né, não ficam. Por exemplo, a FUNASA, na época, ela solicitou que fosse escrito todo o trabalho, e nós escrevemos. Agora, me pergunte onde é que está isso, eu não sei. Não fiquei com nenhuma cópia. Mas teve um impacto incrível, incrível. E olha que no primeiro dia do workshop de estresse, eu olhei para aquelas senhorinhas e aqueles senhorinhos, né? E aí perguntei, vocês têm estresse? Né? E aí um olhava para o outro, numa linguagem bem do interior do Ceará, e dizia assim, ô mulher, tu sabe que é esse tal desse estresse aí? Aí eu disse assim, mulher, sei não, que coisa esse nome aí, nunca ouvi falar, mulher. Né? E aí foi muito interessante, porque à medida que a gente ia colocando os sinais e os sintomas, aí chegou um ponto que elas começaram a olhar para a outra e diziam assim, mulher, mas olha que nós não está doente, não. Nós está com esse tá desse estresse aí. Né? Então, elas identificaram. Então, para os médicos, né, isso foi um grande ganho, porque elas sempre iam para o médico e ficavam querendo medicamento, só medicamento. E quando elas entenderam que o problema era elas, a forma como elas lidavam com as situações, que elas não estavam conseguindo lidar com as situações da forma como deveriam, isso estava afetando a saúde, elas assumiram uma corresponsabilidade pelo quadro de doença delas. Então, elas viram que só o medicamento que o médico passava, não era só ele que ia resolver, elas tinham que fazer alguma coisa. Né? Então, foi uma experiência muito legal, teve realmente um impacto na saúde delas, comprovado por exames, que foi acompanhado pelas médicas. Né? E como eu disse, né, infelizmente, esses dados a gente não tem. Né? Uma outra experiência que eu passei em Camusim, é que a FUNASA, além de ter o consultório dentro do próprio posto de saúde, ela tinha um consultório que funcionava numa escola. E tinha a parte preventiva, né, que era mais de educação bucal e mais da questão de aplicação de flúor. E minha colega já estava muito desgastada, ela já não queria mais, porque os professores não ajudavam, não havia receptividade por parte da escola. E eu, pessoalmente, sempre acreditei nisso. Aí eu disse, olha, então vamos dividir o trabalho. Eu fico com toda essa parte preventiva, se você deixar, com essa parte de educação, que é a coisa que eu mais acredito. Eu fico com a parte de periodontia, que você não gosta, e eu gosto, e você fica com o restante. Tudo bem? Tudo bem. Então, dividimos assim. E foi muito interessante, porque na hora, né, veio uma inspiração, acho que Deus de vez em quando dá umas inspirações para a gente, né? Eu disse, eu não vou fazer educação bucal, isso aí qualquer pessoa faz, né? Não, vou fazer educação de modo geral. E aí eu introduzi no meio um negócio que se chamava saúde, como era? Higiene mental. Só que a higiene mental não era ir para a praia, que ela é uma cidade praiana, tinha um lago belíssimo, também não era para ir para o lago. A higiene mental era a higiene dos pensamentos. Então, eu ensinava para as crianças, né, o que é um pensamento negativo, de acordo com a linguagem deles, né? A professora pedir coisa, eu não sei, isso é complicado, peça para o coleguinha, ele que sabe mais, né? E aí, isso ajudou imensamente as professoras. Né? Então, quando a gente vê que quando a gente tem uma atitude de mudar a nossa postura, a gente recebe cooperação de menos onde a gente menos espera. Então, as professoras que não queriam mais cooperar com o FLU, elas vendo o benefício que elas estavam tendo, elas começaram a cooperar e elas mesmas estavam lá ajudando a aplicar o FLU.
né? Então, assim, isso foram 2 experiências profissionais que eu tive, né? E uma terceira foi que eu estava há pouco tempo na FUNASA e eu resolvi apresentar todo esse programa de qualidade de vida da Brahma Kumaris para o coordenador da FUNASA. Fui para Fortaleza e apresentei. E ele olhou para mim e perguntou, quanto é que custa isso? Aí eu disse, não, mas a Brahma Kumaris, ela trabalha com trabalho voluntário e contribuições também espontâneas. Aí ele olhou para mim, de graça, eu não acredito, pois eu quero. Aí ele teve o primeiro, ele chamou a gerente de recursos humanos, a gente fez, né, o primeiro curso, me lembro como se fosse hoje, na época era o curso de pensamento positivo, hoje em dia tem até outro nome, né, pensar menos, pensar bem, sentir-se bem, né? E aí eu voltei para Camusim. Quando eu cheguei em Camusim, aí o telefone tocou no posto. Aí a atendente atendeu e disse, doutora, é para a senhora. Aí eu fui, volte já para Fortaleza, você vai dar outro workshop agora para os gerentes, né? E era um workshop que a gente tinha para gerentes, que era autogestão e qualidade de vida, né? E eu tinha recém feito o treinamento. Eu disse, ai, meu Deus, Deus, tome de conta. Nem eu fui, né? E foi interessante, gente, né? Esse coordenador da FUNASA, ele era um engenheiro. Então, é isso que eu estou dizendo, depende de quem está à frente, né? Ser uma pessoa com mentalidade aberta, porque ele simplesmente, né, depois, né, eu fui transferida para Fortaleza por interesse da instituição para atuar na área de capacitação dos funcionários com esses programas e a meditação da Brahma Kumaris. E foi desse jeito que eu me aposentei, né? Como dentista, atuando em outra área, desviada pela própria instituição, porque reconheceu o valor disso, né? Então, eu acho assim, que existem pessoas que são sensíveis, né? Mais sensíveis, né? Existem outras que não são assim, tão sensíveis, né? Mas eu acredito que a gente está vivendo um período que essa abertura está se dando cada vez mais. Mara, obrigado pela sua resposta. Eu toquei nesse assunto porque há 11 anos atrás eu fiz uma pós na Fiocruz em Ciência, Cultura e Arte na Saúde, que Valdir Cimino, graças a Deus, foi meu coordenador. E eu tive um embate dentro da Fiocruz, porque eu fiz um trabalho falando... usei a palavra holística e o professor, né, me botou a zero. Você não pode, dentro de uma instituição de ciência e de saúde, falar em holístico, né? Então, eu espero que nesses 10 anos tenham mudado, porque é isso que você falou, vai muito do profissional de ciência, de saúde, do professor, entender, né, a grandeza dessa palavra e da aplicação dela dentro da área de saúde, né? Nós, quando começamos aqui no Rio o projeto, o Valdir nos apresentou o doutor Ricardo, que nos acompanhou durante alguns anos, da Brahma Kumaris, e eu acho que falta isso, né? As pessoas terem coragem de admitir, né, a palavra holística. Então, muito obrigada pela sua resposta. Regina, isso foi quando? Em que ano? Desculpa. 2010. Regina, pois olha como é que são as coisas. Em 2000, eu saí de Fortaleza, eu precisava sair de Fortaleza para Recife, para começar uma escola da Brahma Kumaris, certo? E aí o meu órgão não queria me transferir. E eu mandei meu currículo para a Fiocruz, e a Fiocruz me queria, e eu ia trabalhar com o programa de qualidade de vida da Brahma Kumaris, e eles sabiam que tinha meditação. Olha para você ver como depende do gestor, você está vendo? É o mesmo órgão, né? Eu não fui para a Fiocruz porque simplesmente a FUNASA nem queria me transferir e também não queria me deixar ir para outro órgão, né? Nem por solicitação, porque a Fiocruz que solicitou, né? Então, terminou que a FUNASA me transferiu para Recife e eu fui para Recife, né? Mas isso foi em 2000, né? Porque eu fiquei em Recife de 2000 a 2004. É muito interessante isso, a potencialidade que um gestor tem ou não. Vale até a pena dizer como nós começamos em Brasília, e acho que a Leda vai lembrar,
quando nós entramos no hospital, a Adriana me convidou, vem aqui para Brasília, vem apresentar o projeto, que vai ser muito legal, toda animada, que é uma psicóloga do próprio AMIP. E foi muito interessante que eu cheguei e o gestor olhava para minha cara e eu falava com tanta emoção, né, com tanto... Imagino. Olhava para minha cara, eu fiz assim, nossa, acho que ele não está acreditando em nada do que eu falo. Na hora que terminou, ele pegou e fez assim, mas esse negócio de humanização só vem para atrapalhar, né? Você concorda comigo? Eu peguei e falei assim, eu olhei para a Adriana e falei, então, a gente não vai fazer nada em Brasília, né? Aí foi muito engraçado que aquela coisa também, né, das armações que o universo conspira. Nós fomos para uma matéria no Faustão, no domingo seguinte. Aí o gestor viu o programa, ligou na segunda-feira para a Adriana e falou, por um acaso aquele moço que esteve aqui falando, eu estava na matéria ontem. Ah, então eles podem começar agora, entendeu? Mas eu acho que é isso, sabe, Valdir? Eu acho que, de alguma forma, o universo conspira a favor, né? Por exemplo, em São Luís, né, quando começou esse programa, a gente acompanhou, né, inclusive a gente conduziu várias coisas para eles. Tem um hospital oncológico lá em São Luís, eu não estou lembrado o nome, eu não sou muito boa assim, para recordar nomes e datas, né? E quem faz um trabalho lá, ela faz um trabalho com voluntários, né? É a Evaldina, né? E ela faz um trabalho, e esse trabalho, gente, por incrível que pareça, é com meditação. Essa meditação é aplicada nos pacientes que estão sendo submetidos à quimioterapia naquele momento, para diminuir o impacto da quimioterapia no corpo dos indivíduos. Né? Então, a Dina, né, quando começou, a Brahma Kumaris participava, né, ajudou eles começarem o trabalho deles, né? Eles usavam inicialmente as nossas meditações e tudo. Hoje em dia, eu acredito que ela deva misturar também com outras linhas, né? Mas isso é um trabalho que existe até hoje. Isso é muito importante, a continuidade. Ana Inês, se você quer fazer uma pergunta, você mandou, mas se você puder fazê-la, melhor. A Ana Inês é de Recife. Tem ela aqui. Eu enviei e fui. E sendo bem honesta, relembre aí o que foi que eu perguntei. Eu posso ler para você. Concordam que o valor na saúde está mais relacionado aos resultados que geram para os pacientes, ou seja, os impactos clínicos obtidos, né? Aí, eu até respondi essa pergunta no bate-papo que a gente estava aqui com o Valdir antes, os que estavam presentes, né? Que eu vejo que esse impacto nos pacientes é apenas um dos impactos, que o primeiro impacto é no profissional de saúde, porque nós não vamos poder gerar impacto nos outros, a menos que nós tenhamos nos impactados com isso antes, né? Que tem a ver com isso, né? Um gestor, ele jamais vai levar uma coisa lá para o órgão dele se ele não tiver impactado com aquilo, se ele não acreditar. Né? Então, o profissional da área de saúde, ele primeiro precisa comprar a ideia para ele poder transferir isso para os pacientes. Né? Mas tem outra também, né? E, Valdir, tem mais um pedacinho. Isso então, concordam que o valor da saúde está mais relacionado aos resultados que geram para o paciente, ou seja, os impactos clínicos obtidos, e como fica em termos de valores para os profissionais da saúde? Quer dizer, no fundo, porque não vê esse pedaço não foi. Tá. Como é que fica em termos de valores isso para o profissional da área de saúde? É por isso que, assim, voltando um pouco minha fala, né, quando eu falei que o primeiro workshop, né, desse programa Vivas é uma abordagem sobre valores, sobre esse conceito do que são valores. Porque essa questão dos valores, ele é algo que perpassa toda a nossa vida, todas as escolhas, inclusive se a gente é um profissional da área de saúde, é porque tem algum valor interno meu que é importante para mim, que me levou a fazer essa escolha. Né? Ou solidariedade com o outro, amor pelo próximo. Algum desses valores foi que me puxou para ser um profissional da área de saúde.
né? Então, por isso que o início do workshop é sobre uma abordagem sobre valores, porque, né, e também a abordagem do programa, ela não é uma abordagem teórica, ela é uma abordagem prática, onde vão ser usadas várias metodologias práticas, como contação de histórias, né, como meditações, visualizações, né, práticas de... Não sei como a gente vai conseguir fazer isso pela internet, né, mas vai ser dentro das salas, claro que não é a mesma coisa de presencial, né, e também a gente usa um pouco de arte, né, então é uma coisa para, assim, que consiga introjetar, ou pelo menos facilitar a introjeção daquele valor dentro dos indivíduos, né, porque valor, ele não é uma coisa teórica, né? Todos os nossos valores, eles são construídos em cima, às vezes, de crenças que a gente tem. Ou eles são construídos em cima de crenças, ou eles constroem crenças também, né? É uma coisa assim que ninguém nem sabe o que é que vem antes, né? Então, assim, a gente está atuando numa área, né, que a gente também não pode achar que a gente vai ter um resultado de imediato. Quem é profissional da área de saúde sabe que várias coisas envolvem mudanças de hábitos, né? Mudar um hábito já é difícil, imagina mudar uma crença, mudar um valor que você, às vezes, foi um valor que você absorveu da educação que você teve, do meio onde você está inserido, de tantas influências que você viveu durante sua vida inteira. Então, eu acho que é tipo um trabalho, assim, eu diria que é um trabalho... Legal, Cláudia, estou vendo seu dedinho. Né? Eu diria que é tipo um trabalho, assim, de formiguinha, ou então, tipo, o trabalho da história do passarinho, né? Que tinha um incêndio na floresta e os animais todos saíram correndo com medo do incêndio. Não, salve-se quem puder, vamos sair, eu que não vou ficar aqui. Né? E vinha um beija-flor, né? Botava o biquinho dele e ficava jogando gotinhas d'água no incêndio. Né? E aí falaram, mas beija-flor, que horror, você acha que com essas gotinhas d'água aí, você vai conseguir parar esse incêndio todo? Aí ele disse, apagar o incêndio pode ser que eu não consiga, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Né? Então, é isso que a gente aprende na Brahma Kumaris, né? Que nós temos, não interessa o que o outro está fazendo, o que o outro deixa de fazer. Nós temos que nos focar em nós mesmos, no que a gente acredita, né? E distribuir essas coisas boas que a gente tem, né? Para outros, para a gente não pode ficar só com a gente. Né? A gente tem que disseminar as boas ideias no mundo. Porque se o mundo está desse jeito, é porque parece que as más coisas vão mais rápido do que as boas. A Cláudia parece que quer falar. Obrigada, Mara. Uhum. Boa noite, Mara. Eu queria falar um pouco, né? Eu não cheguei a fazer pergunta, porque a gente convidou algumas pessoas da área do grupo de humanização, e na época que eu trabalhava no hospital... Sumiu o seu som, Cláudia. Será que não fechou o microfone? E agora melhorou? Pronto, melhorou, querida. Pronto. Então, como coordenadora do grupo de humanização, eu tive a experiência, porque, na verdade, quando você fala de cooperar, que eu acho que é a palavra-chave, e falo também dessa questão dos nossos valores, você leva os seus valores. Então, como chefe de humanização, praticamente coordenando essa equipe, o que levou em consideração para que eu fosse convidada foi a minha maneira de ser, minha maneira de falar. Então, o que eu acho importante é quando você fala, quando você retrata essa questão da sua verdade, que você pode passar isso de uma forma mais tranquila. Eu quero trazer um pouco e perguntar a você ao mesmo tempo, porque com essa questão a gente trouxe grupos de voluntários, foi assim que eu comecei a me vincular à Viva, mas eu sinto que dentro dessa equipe, a equipe de psicologia é parceira, a fisioterapia também, mas a equipe de médicos é um grande problema. Isso é um problema histórico. Então, eu trago isso para você, porque quando você fala de alguns médicos abraçarem, eu vejo que tem essa questão cultural, porque nós da área da ciência social, a gente tem essa sensibilidade, né? A gente aguça isso de uma forma pelo fato da gente ter a escuta, né? E os médicos hoje, até a nível de atendimento, é uma coisa assim, só nem olha para você.
Então, diante disso, eu quero que você traga e fale um pouco dessa experiência junto à classe médica, que realmente sempre foi um grande empecilho e que eu acho um pouco difícil de se chegar. Deixa eu só até complementar com uma parte de uma pergunta que veio de Ubatuba, da Violeta, né? Uhum. Fala, a gente está, de fato, né? Na formação do profissional da saúde médico, existe um entrave, né? Qualquer atividade que fala de biopsicossocial, de integração, quer dizer, as pessoas já viajam, né, para o holístico, né, para o imaginário. Talvez isso seja mais difícil do médico aceitar, mas eu vejo que muitos movimentos de humanização passaram a fazer parte do currículo, não na transversalidade, porque eu não consigo enxergar isso ainda, nem na saúde e nem qualquer outro curso, né? Falar de humanidades é a primeira coisa que o aluno faz. Mas para que eu preciso estudar psicologia, sociologia, antropologia, né? Porque ele já quer apertar botão. E eu me sinto, às vezes, assim, como a Cláudia falou, tem certos médicos, não são todos, porque senão a gente não estaria, mas que existe uma resistência absurda. E até eu vou fechar, nós propusemos na pesquisa do Menino Jesus, em que os residentes aferissem parte da pesquisa. Nossa, eu tive que envolver o médico, o profissional que cuidava das residências para ele falar, vocês precisam fazer isso, né? Vocês não estão beneficiando só a ONG está aqui dentro. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa sua experiência, né? Que, dentre todas as áreas, muitas vezes a medicina é onde a gente, muitas vezes, ou é questionado ou é desvalorizado. Bom, vocês estão falando, como eu falei, um problema histórico. Não, um problema histórico. Eu entrei na saúde, me aposentei e eu vejo que o problema parece que ainda continua. Gente, muitas vezes, né? Porque, assim, como eu falei para vocês, como eu fui transferida para essa área de capacitação, eu atuava, né, no órgão que eu trabalhei, né? Atuei nesse órgão de 97 até 2011, quando eu me aposentei, nessa área de capacitação com esses cursos do Programa de Qualidade de Vida da Brahma Kumaris, que eu já citei alguns, né? E com meditação, né? E muitas vezes que vocês estão falando, quando a gente estava lá com as pessoas na sala, principalmente, né, porque a gente passou por todo um processo, né, dentro desse órgão, porque a Fundação CESP, ela é um órgão de saúde pública muito antigo e ela mudou de nome, mudou de perfil, mudou várias vezes, né? Foi um órgão que passou por constantes mudanças. E no momento que eu entrei, estava numa dessas mudanças, né? E uma dessas mudanças também teve a ver com a questão do sistema SUS, né? Quando houve a passagem, né, da parte executiva que o federal também fazia, né, para o estadual. Então, teve um impacto, isso muito forte. E depois teve um impacto também quando passou para os municípios. Então, passei todo esse processo. E isso acontecia muito nas cidades do interior, né? Na passagem dos hospitais, que a Funasa tinha vários hospitais, para os municípios, né? E havia um embate muito grande entre os funcionários, porque os funcionários federais tinham um salário maior do que os estaduais ou municipais, e eles faziam a mesma atividade. Então, foi muito conflito, né? E nós fomos chamados para apagar o fogo lá dentro. E quando a gente estava na sala de aula, muitos deles diziam, mas está todo mundo aqui, menos o problema principal, que é o doutor. Por que o doutor não está aqui? Né? Então, assim, apareciam médicos muito especiais mesmo. Né? Eles estavam lá porque eles eram especialíssimos. Né? Aparecia um ou outro, né? E você via pelo perfil que eram pessoas bastante especiais, né? Mas eu acho que, assim, o Valdir, ele tocou num ponto, né, que é a questão, né, dessa forte crença na ciência, você também tocou, Cláudio, né? O Valdir tocou também nesse ponto da questão do sistema educacional, né? E eu vou tocar numa questão que eu acho que também tem a ver com isso, né, e tem a ver com a ciência, é que essa
fé na ciência, acha que a gente vai resolver tudo através da ciência. E que qualquer coisa que não seja comprovado cientificamente, isso não funciona. Ou, pelo menos, só vai funcionar quando for comprovado. Então, assim, isso vem de uma educação, mas a gente fala que eu até respondi essa pergunta, né, que a gente fala da educação universitária, mas educação é um sistema só. E ela vem lá desde o começo, gente. Toda a nossa educação, eu diria que foi uma educação extrovertida. O que é uma educação extrovertida? Nós procuramos a resposta para os nossos problemas lá fora. Lá fora. A gente procurou compreender o mundo, tudo que nos cerca, tentar controlar o mundo, porque parece que a gente sentia que a gente não conseguia se controlar. Então, vamos controlar tudo que está ao nosso redor, que é para o que estiver ao nosso redor não nos perturbar. E aí eu posso ser feliz. Né? Então, eu tento controlar a natureza, eu tento controlar os corpos, né? Que é o processo de saúde e doença, é uma tentativa de controlar. Agora, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, né? Ele, como todo momento, ele tem suas coisas negativas, mas ele tem suas coisas positivas. A gente está vivendo um momento que a ciência não está dando respostas. É. Então, agora, eu acho que nós, seres humanos, a gente vai ter que parar como um todo e tentar encontrar, assim, não é a resposta geral para a pandemia, que talvez eu não tenha, mas eu tenho que encontrar pelo menos a minha resposta de como eu estou lidando com isso. Qual é o meu papel diante desse quadro? No que é que eu posso contribuir? Eu acho interessante que aí também responde, né, a própria pergunta de Marília, pessoal lá de Marília, né? Como potencializar esse trabalho de cuidar de quem cuida no momento da pandemia. Quer dizer, nós estamos, de uma certa forma, revolvendo o tempo todo, né, essa problemática. Né? Nós, enfim, de tanto negacionismo em cima disso, né? Acho que o Brasil e os Estados Unidos tiveram essa participação muito forte. Hoje a gente vê que o discurso, se não se unir efetivamente, vai ser complicado. Eu vejo muito, até vale uma parte, porque nós sentamos no Emílio Ribas um pouco antes da pandemia para discutir exatamente a gestão da morte. Olha que interessante. Isso é bom. Era muito triste e horrível, né? Levar a pessoa, então você não tinha um espaço, você não tinha nada, nem como receber. Aí entra com a pessoa lá, abre a gaveta e mostra, ó, é ele, tá, fecha. Então, isso tudo era muito traumatizado. Nós fomos pensando e fomos ouvindo outros hospitais, fizemos um benchmark e conseguimos, ó, o indivíduo fechou os olhos. Qual é o processo burocrático e humano dessa ação? E isso foi... Jonas está com o microfone aberto. E aí nós, de uma certa forma, passamos a olhar toda essa caminhada. Né? E olha que interessante, né? Na pandemia, nós tivemos que criar um grupo, e aí com o Comitê de Humanização e com o apoio da doutora Glória, do VER, do voluntário Emílio Ribas, pessoas foram capacitadas para dar esse acolhimento, porque somente os profissionais da saúde... Não tinha. Joana, você está com o seu microfone. Joana, se puder desligar seu não, microfone, eu estava tomando banho na hora que querida. você ligou. Eu liguei em seguida, mas estava... Não é a Joana, é outra pessoa. Oi, Léo. Agora eu estou assistindo uma aula aqui. Ô, Léo, por gentileza, se você puder desligar seu microfone, que está interferindo aqui um pouquinho. Rafa, se você puder desligar aí, eu... Oi. É porque pode botar multi-all, entendeu? Por enquanto. E abrir, quando a pessoa quiser falar, levanta o dedinho, como a Cláudia fez. Maravilha. Então, é isso, né? Quando a gente começa a perceber que a desumanização está instaurada, o próprio ser humano acaba encontrando caminhos... Aquilo que a Mara colocou, a gente já nasce do bem. A gente vai sujando, né? A gente nasce ouro, e hoje nós estamos... Um ferrinho. Até o intelecto está de ferro para conseguir captar e compreender isso tudo, né? Porque intelecto de ferro significa assim, está bem enferrujadinho, caindo os pedacinhos, né?
E é uma coisa, de uma certa forma, que a gente precisa parar para pensar, porque, no fundo, cada um cuida de alguém, né? Não é só na saúde. Quando a gente vai para dentro da família, a gente está cuidando do irmão, está cuidando da mãe, está cuidando, né? Está preocupado com isso. Quer dizer, não... Eu gosto muito da frase, né? Nós estamos vivendo num grande hospital. A sociedade virou um grande hospital, né? Claudio, não é só isso, é que atualmente está colocando a gente numa situação de que, assim, nós, eu, não sou só eu somos nós, porque o que acontecer comigo vai impactar em várias pessoas, e essas pessoas impactam em outras, sabe? Está vivendo um momento que eu acho que esse efeito dominó, isso está muito óbvio para a gente, muito óbvio, sabe? Eu acredito profundamente de que a gente vai, o mundo, quando a gente sair dessa, vai estar com outra cara, mas a outra cara do mundo vai estar com a cara que é a nossa cara que a gente conseguiu construir durante isso. E essa nova cara que a gente está construindo agora vai dar uma nova cara para o mundo, sabe? Eu estou vendo coisas aqui em Fortaleza que eu acho incrível. Eu peguei um Uber, aí ia passando e eu já vi isso na frente de várias lojas. Eu não sei se na cidade de vocês tem isso. Em letras bem grandes, gente, letras garrafais, escrito, vai dar certo. Aí eu perguntei para o motorista do Uber, mas o que é isso? É uma empresa? É coisa de entrega? Ele disse, não. Um grupo de empresários, gente, empresários, se juntaram para lançar uma campanha de positividade na cidade e estão colocando em letras garrafais na frente dos seus negócios, mesmo estando fechado. Está escrito lá bem grande, vai dar certo. O governo aqui do estado também, né? Eu também estava vendo uma propaganda do governo que eu gostei muito, porque eu acho que necessita disso nesse momento, né? O governo falando, vamos nos reinventar. Ceará, reinvente-se, né? Porque, assim, vocês, né, o Vive Deixa Ver conta histórias, né? E eu acho que tem uma história que representa muito bem o momento que a gente está vivendo. Não sei se vocês conhecem a história do Carvalho e dos paus d'água. Vocês conhecem? Conhece, Valdir? Não conheço, não. A gente usa no workshop, aí a gente, em vez de contar só a história, a gente pede para as pessoas representarem com o próprio corpo, né? Então, se colocar no lugar do Carvalho e depois se colocar no lugar dos paus d'água e ver o que é que você sente, como é que você se sentiu internamente, né? Então, a história era assim. Era uma vez, né? Toda história que se preza começa com era uma vez, né? Eu adoro história, Valdir. Então, era uma vez um carvalho e uns paus d'água. Eles estavam muito próximos um do outro. E um dia houve uma grande tempestade. E aí o carvalho olhou assim para os paus d'água com aquele tronquinho tão fininho, que eu não sei se vocês conhecem, né? Ele é só assim, tem um tronquinho fino, tipo um bambuzinho, né? Aí ele olhou para aqueles paus d'água com um tronquinho tão pequenininho e disse, coitadinho dele, não vai sobreviver a essa tempestade, mas eu, com esse meu tronco, né? O carvalho tem aquele tronco frondoso, grosso, né? Eu sim, não aconteça o que acontecer, eu estou aqui, enfincado aqui, vou permanecer. E a tempestade foi aumentando. E quanto mais a tempestade aumentava, mais os paus d'água se curvavam. E o carvalho olhava e dizia, ah, coitado. E mais o carvalho resistia. E aí, no final da tempestade, o que é que vocês acham que aconteceu? Tempestade pode ter caído um raio, né? Um raio no carvalho. O carvalho foi arrancado pelo tronco, porque ficou resistindo, ele não se curvava para arrancar. E os paus d'água estavam lá, né? Então, eu acho que isso simboliza mais ou menos, né, o que a nossa postura, né, que nesse momento a gente tem que ter uma postura mais de acolhimento, de receptividade, de flexibilidade, né, de se abrir para o novo. A gente está vendo isso mesmo dentro das empresas, aquelas empresas que estão se reinventando, como o governador daqui colocou na propaganda do governo, né, elas estão dando certo. Mas aquelas que estão feito carvalho, não, mas eu sou desse jeito, não, negócio de tecnologia, não, vai voltar ao normal. Vai voltar ao normal um dia, mas a gente não sabe que normal vai ser esse. Enquanto não volta, a gente tem que se reinventar.
né? A gente tem que ser flexível como os paus d'água, né? A gente tem que se curvar e não ficar nessa arrogância da gente, né? Que eu acho que aí entra a questão dos médicos, né? A arrogância da ciência, né? Porque a arrogância é um vício espiritual muito sério, né? Porque quando eu sou arrogante, eu confundo até arrogância com autorrespeito. E aí eu acho que tudo que eu penso é o mais certo, só eu que tenho razão, né? Para finalizar a minha parte, eu me lembro quando a gente foi apresentar o Vivas ao secretário de Saúde naquela época, né? Que era Vaz, né? Aí o secretário disse assim: vocês sabem com quem vocês vão ter que lidar? Porque tem todo o corpo médico. Eu disse, sim, aí eu comecei a rir, né? Porque eu já estava acostumada na FUNASA. Aí ele pegou e disse, olha, porque o médico, ele é o próprio Deus. E o engenheiro é o ajudante do médico, porque o engenheiro ajudou a construir o mundo. Então, ele disse assim, e olha, me desculpa, mas eu me sinto à vontade, porque eu sou médico, então estou falando de mim mesmo. Né? Então tem isso, porque ele lida com isso que o Valdir Simino falou, que é uma coisa preciosa para a humanidade, que é a questão de vida ou morte, entendeu? É como se ele tivesse a vida ou morte nas mãos dele. Né? E nesse momento a gente está vendo, né? O Valdir, eu anotei até que ele falou duas coisas na fala dele, o negacionismo. A gente tem que se perguntar por que a gente está num país que negou tanto essa pandemia, né? Porque se a gente está aqui, a gente tem alguma coisa a ver com esse negacionismo. Não estou querendo dizer que a gente está negando a pandemia, mas, às vezes, a gente nega comportamentos que a gente precisa mudar. Né? O outro diz, você é assim, a gente nega que aquilo a gente não aceita. Né? Então, a gente tem que se perguntar em que nível. Né? Eu gosto sempre quando, né, uma vez na Brahma Kumaris, eu ouvi uma professora sênior falar que a gente jamais deveria reclamar de quem está com a gente e nem do entorno da gente. Porque quando a gente reclama de quem está perto da gente e do entorno, na realidade, a gente está reclamando da gente mesmo. Porque se a gente está ali, a gente se parece com aquilo. Né? Então, eu acho que é um momento, né, para as coisas que a gente está enfrentando no Brasil, a gente parar um pouco e se perguntar em que nível eu contribuo, mesmo que sutilmente, para estar criando essa atmosfera de negacionismo. Aonde é que eu nego as coisas na minha vida? Né? E uma outra coisa, né, que o Valdir tocou também, que é a questão da gestão da morte, né? Que eu acho que a gestão da morte, ela também tem um viés mais sutil de que se as pessoas não estão conseguindo gerenciar para humanizar o processo de morte para os outros, é porque elas mesmas não conseguem lidar com essa coisa que se chama morte. Né? Eu me lembro quando eu estava em Recife, eu propus para a Eliane, vamos botar uma palestra, como lidar com a morte. Ela disse, Mara, pelo amor de Deus, Mara, não vai vir ninguém, as pessoas morrem de medo. Eu disse, vamos tentar? Gente, encheu a sala. Naquela palestra, nós fomos convidados para dar uma palestra no Hospital da Aeronáutica de Recife com o tema, porque tinha acontecido alguns casos de colegas deles que estavam internados doentes e faleceram, e eles não estavam conseguindo lidar com aquilo. Né? Então, a gestão da morte, ela é uma coisa muito profunda, que está dentro de nós, indivíduos, na nossa dificuldade de lidarmos com a finitude das coisas materiais. Né? A gente lida mal com o envelhecimento do corpo, né? que o envelhecimento do corpo está dizendo, ó, tá terminando, tá vendo? Ó, você não vai ser jovem a vida toda, você não vai ser saudável a vida toda. Né? Então, a gente tem dificuldade, né, de lidar, de entender que a matéria ela é completamente finita e que se nós baseamos a nossa vida, alicerçamos a nossa vida nessas coisas materiais, a gente vai estar fortemente impactado como muitos estão nesse momento. Né? Porque, pense, se você constrói um edifício, e o teu edifício são coisas materiais, né? É os teus relacionamentos, e tem pessoas que são próximas de ti que estão, né, como a gente diz na Brahma Kumaris, né, deixando o corpo. Né? Se você baseia nas posses físicas que você tem, que todos nós estamos sendo ameaçados nisso, mesmo que a gente tenha um emprego, mas as coisas sobem de preço todo dia que a gente vai no supermercado. Agora, se isso é o alicerce do prédio da tua vida, como é que tu ficas? É isso aí. Para a gente refletir com muita profundidade, né? No início a gente colocava a temática da morte sempre depois da formação. E o curso de formação do Viva foi baseado
vivendo positivamente, né, e administrando o tempo do ser, né? A Brahma Kumaris foi muito parceira nesse momento para a gente entender, de fato, que a morte faz parte desse processo, né? E as pessoas não iam, não apareciam, até que um dia nós embutimos dentro do curso. E é um dos cursos que ganhou até um filhote, né? Nós temos um programa chamado Histórias da Dona Morte, que é de fato para a gente poder entender todo esse processo, uma vez que a gente vai lidar e vai estar ali ao lado, né? Você está dentro de um hospital, enfim, nós temos várias experiências de voluntários que contaram histórias até a finitude da criança. Mara, eu vou fazer mais uma pergunta, porque a gente já está chegando no nosso final. Eu vi. Mas ele está relativo, vem de Santos, né? Eu acho que essa ideia, quando a gente fala que a pandemia está aí, que a gente vai ter que aprender com ela e que a gente vai ver renascer um novo ser. Mas quando a gente olha para dentro da saúde, a gente vê também que existem pessoas altamente preocupadas e que, de uma certa forma, a espiritualidade acaba pairando, porque 4.000 mortes por dia, se você não pensar em alguma coisa que te dê uma luz, né, o que a gente faz? Quer dizer, as pessoas estão preparadas para isso? E aí eu ligo com a pergunta da Leda, lá de Brasília, que está aqui com a gente. Posso fazer ou você quer fazer? Você manda, quer eu faço? Pode fazer, pode fazer. Mara, bom te ver por aqui, tá? E deixa eu abrir aqui a minha pergunta, porque a memória é um caso sério. Faz parte. A meditação, de fato, traz uma paz interior, isso é fato. Então, esta prática não deveria fazer parte da grade curricular da equipe de saúde e a equipe médica? Pois é, não faz, mas a gente teve um avanço, né, que entrou agora como terapia integrativa. Né? Quando a gente teve em Macapá, né, nos 40 anos da Brahma Kumaris, que foi... A gente está em 2000, foi em 2019, né? Então, nós fomos para Macapá e nós fomos dar um curso introdutório de meditação Raja Yoga, que é o curso básico que a Brahma Kumaris mais trabalha, e nós fomos dar num espaço lá que é de formação, né, de profissionais da área de saúde em medicinas integrativas. Que bom. Que né? E ele, gente, ele era coordenado, sabe por quem? Por um médico. Que maravilha, hein? Então, eu vejo assim, sabe? É porque eu acho que o movimento é lento e, ao mesmo tempo, às vezes parece que nesse universo que a gente vive, é dado mais destaque ao que não está funcionando do que às boas práticas. Né? Isso mesmo. Mas tem muita gente com boas práticas já, né? E outra coisa complementando, né? Por exemplo, quando eu estava em Belém, que eu estava coordenando as atividades de lá, a gente saiu de lá por causa da pandemia, foi muito interessante. Nós fomos contatados, né? Inicialmente a gente nem entendeu como é que a pessoa estava contatando, né? Pela psicóloga, tá certo? Não era um médico, era uma psicóloga, e ela que era a gerente do programa de saúde do trabalhador do Tribunal Regional Eleitoral, que é um órgão da justiça, que não é fácil você entrar com meditação lá. Pois então, ela fez um projeto onde ela fez uma pesquisa de todo o impacto da meditação dentro dos ambientes de trabalho. E nós tivemos uma parceria de 3 anos com o TRE. Né? E também tivemos uma parceria com o Tribunal de Justiça, eu acho que de 1 ano e meio, que não durou mais porque entrou a pandemia. Né? E são órgãos da Justiça, é isso que eu estou dizendo, aos poucos, né? De novo, baseado que depende do gestor. Sim. Tem outra pergunta. Existem fisioterapeutas de tudo quanto é coisa, né? E nos hospitais. Não caberia também um arquiterapeuta espiritual para levar aos pacientes pequenas meditações para fortalecimento e expansão das energias do paciente? Eu responderia a sua pergunta assim, que eu acho que a meditação ela é algo que ela é mais universal, ela não pertence exatamente a uma categoria profissional.
né? Por exemplo, se você for ver na Brahma Kumaris, todos nós meditamos e todos nós conduzimos, nós professores conduzimos meditação para os outros. E o nosso background é o mais diverso, né? Por exemplo, eu sou dentista, tem médicos, tem engenheiros, tem advogados, tem pessoas que são analfabetas, tem pessoas que têm mestrado, doutorado, então, e todas essas pessoas, né, o que é que eu acho que é fundamental para você conduzir uma meditação e realmente ter um impacto? É que você tenha essa prática, que essa prática seja diária e que seja uma prática consistente, né? Que isso é uma das coisas assim que dentro da Brahma Kumaris, para nós professores, né, conduzirmos meditação e as atividades, né, é requerido do professor. Nós temos uma agenda diária que começa às 4 horas da manhã com uma meditação. Nós meditamos de 4 às 5 horas. A gente está usando essa meditação pelo mundo agora, né? Devido à situação mundial, todos nós estamos sentados, né, nesse horário, o mundo inteiro, porque a Brahma Kumaris é uma instituição internacional, todos nós estamos sentados, meditando, vibrando pelo mundo, que eu acho que a maior contribuição que a gente pode dar nesse momento para o mundo é com a nossa mente. Porque com a mente não interessa se é médico, se o gestor é simpatizante ou não, porque pensamento é uma coisa que não se vê, mas que tem um forte impacto, né? Com certeza. E aí, quando é às 6h30, a gente medita de novo. Meia hora de meditação. 7 horas a gente começa, tem aula, mais ou menos até 8 horas. Isso tudo, gente, para dar um bom alicerce no nosso dia. Porque os testes estão cada vez maiores. E se a gente não tiver um bom alicerce, como é que a gente vai conseguir lidar? Né? Então, a gente não adianta, por exemplo, que adianta a gente ir com a proposta de que o outro tem que se cuidar, se eu não me cuido, se eu não começo o meu dia dando uma boa base para o meu dia, né? E aí, quando a gente passa, durante o dia, a gente tem várias pequenas paradinhas, que a gente chama de controle de tráfego. Tipo assim, mais ou menos de hora em hora, a gente dá paradinha, assim, 1 minuto, 2 minutinhos, só para você observar o que está passando pela sua mente, né? Só para você ver se você está se vendo como um ser espiritual que você é, ou se você está se vendo e preso no papel que você está desempenhando, né? Porque a gente fica preso nas críticas que a gente recebe, dos filhos, né? Dos chefes, do trabalho que você fez, né? E aí você vai observar como é que está a minha mente, né? Ela está pacífica, ela está calma, ela está tranquila, né? Essa energia de amor que é tão necessário para o mundo agora, ela está fluindo dentro do meu coração, ela está indo para a minha mente e vai para o mundo. O que está acontecendo na minha mente? Então, a gente tem pequenas paradas até 9h30 da noite, né? E quando é no final da tarde, né, de 7 até 7h30, a gente tem mais meia hora de meditação. Então, isso, né, é o dia, né, como a gente diz na Brahma Kumaris, que a gente não é só uma pessoa que faz meditação. A gente é um yogi, né? Yogi significa que você tem uma vida que é voltada para a meditação, né? Que o seu dia a dia é voltado para isso, né? Que você não é só yoga enquanto você está sentado meditando. Aí você levantou, vai atender a porta, alguém faz uma coisa que você não gosta, você dá um grito na pessoa, né? Então, você tem que ter, né? Isso tem que ir para a vida, que é a proposta do Vivas, né? Que os valores não sejam só uma mera filosofia na mente das pessoas, né? Mas que isso vire uma prática. Obrigada, querida. Nada. Muito bom. Obrigada. Deixa eu ver se vai aparecer, mas esse Olha aqui aí. é o Vivendo os Nossos Valores, né? Esse é um livro que passou por diversas revisões, mas ele nasce exatamente da educação. Eu virei garoto propaganda desse livro aqui, tá? Porque, de fato, quem eu puder presentear, porque aqui nasce exatamente a semente, né, de tudo isso que a gente falou. E se consolida no VAS, né, no Vivas. De uma certa forma, também tem essa preposição, esse propósito de transformar, de fato, vidas, né? Eu me sinto muito feliz. A pandemia me ensinou uma coisa, né? Eu ia todas as quintas e domingos fazer minha meditação na sede da Brahma Kumaris. Agora eu estou fazendo todos os dias. Isso que a Mara falou. Eu acordo muito cedo para ouvir a primeira, porque também já tem uma gravação de uma aula. Depois eu vejo a aula com o Ken, com a Mara também, de vez em quando dá essas aulas. Então, isso que eu falo, né? Se a gente, de fato, tem uma base
E nessa base a gente consegue encontrar caminhos para meditar, ou para observar, ou para ver como de fato a gente pode ser um ser de luz e que possa transformar situações, né? É o que vale nessa vida, né? Eu acho que é onde a gente ganha. Mara, eu quero super te agradecer. A gente está junto nessa caminhada. Dr. Celso Galhardo também é um grande parceiro nosso, nos ajuda bastante. Eu sei que ele está com a gente. E tem um grupo bastante de pessoas preocupadas, né? E a ideia é essa, é ir aos poucos atraindo as pessoas que trabalham dentro da saúde e que precisam, de fato, desse respiro, né? Mais do que nunca agora. Mara, suas considerações... Perdão, suas considerações... A gente tem que acreditar, Valdir, na história do 101º macaco. Que quando uma mudança ela atinge um certo nível, ela tem a capacidade de causar impacto mesmo que à distância, né? Uma vez teve um psicólogo que deu uma palestra aqui na Brahma Kumaris de Fortaleza, ele deu uma estatística, não me pergunte de onde ele tirou, porque ele não mencionou a fonte. Ele disse que 1% da humanidade pensa. 2% ajuda 1% a pensar, e o resto vai atrás. Então, se a gente for ver, a gente só precisa de uma massa crítica de 3%. Né? Que aí eu acho que vários grandes filósofos escreveram sobre isso, né? Gramsci e outros, né? Muito bem, Mara. Se quem puder abrir a janela para a gente fazer uma foto, eu adoraria. Quem puder, ir abrindo as janelinhas. É bom de ver todos. Agradeço a presença de todos. Só mais um minutinho. Só mais um minutinho. É isso. Mara, eu quero, como eu te falei, agradecer a sua disponibilidade, o seu carinho para com a gente. Nós, com certeza, vamos refletir, né, nesses pontos e, principalmente, o que nós produzimos, né, nós, como contadores de história, como a gente brinca que nós não só contamos, mas a gente produz o tempo todo, né, esse nosso trabalho, que, de fato, nós estamos exercitando. Quer dizer, levar uma boa história é abrir também um caminho para reflexão. E eu bato muito nessa tecla que você colocou com grande sapiência. Se a gente não for exemplo, não adianta. Então, não adianta eu querer que aquela criança saiba ler se o pai não abre nenhuma revista e nenhum jornal na frente dela. Então, nós também criamos esse impacto de mostrar para a família a importância. E é muito incrível, às vezes a criança precisa ficar doente para os pais terem aquele impacto e falar, meu filho gosta de ler, meu filho sabe ler. Então, é esse exercício, né, dos valores humanos que a gente tanto precisa. Muito obrigado. Quero agradecer a todos presentes e a gente continua, né? Dia 10, o nosso fórum está aí um dia inteiro para a gente discutir boas práticas na saúde. Muito obrigado, Om Shanti a todos. Om Shanti a todos. Om Shanti. Om Shanti significa eu sou um ser de paz. Isso. Eles já vão perguntar, mas que despedida inovadora é essa agora, né? Isso faz uma grande diferença. Om Shanti também serve assim, quando você vê que vai sair do seu sério, que você vai dizer o que não deve, aí olha para mim mesma e diz, Mara, Om Shanti. Significa, calha a boca. Muito bom. Gente, muito boa noite, muito obrigado e até dia 10. Tchau, gente.